Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma review sem spoilers, tá? Aí do volume 22 de Creação of the Lich. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e vamos começar aqui com essa review. E lembrando, se vocês quiserem um resumo desse volume, é só deixar aí nos comentários. Se a gente conseguir bater a meta de 80 likes nesse vídeo, eu trago o resumo pra vocês, tá? Mas enfim, bora começar aqui com essa review sem spoilers do volume 22 de Creação of the Lich, que foi um volume muito bom. E pessoal, o volume 22 foi um volume bem legal, tá, de se ler. Obviamente não foi algo assim tão grandioso como eu esperava que seria, porque, galera, eu acho que ficou bem claro nesse volume 22 que o autor, ele resolveu fazer esse volume como um volume preparativo para o volume final desse segundo ano, tá? A gente teve muita coisa interessante, porém a gente teve muita coisa interessante assim que o autor deixou em solto para ele desenvolver no volume final. Como por exemplo, a gente teve um diálogo entre Arizu e Uriwen, onde eles acabam se desafiando que quem perdesse no exame final, que vai ser o exame que irá acontecer no próximo volume, se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, esse daqui é o penúltimo volume do segundo ano. Mas enfim, a gente teve esse diálogo entre os dois, que quem perdesse no exame final iria abandonar a escola de forma voluntária. Então o autor já deixou muita gente hypado. E eu realmente espero que um dos dois seja expulso. Não que eu não goste de nenhum dos dois personagens, tá? Eu gosto muito dos dois. Porém, galera, assim, eu acho que o autor ele expulsa muita, assim, uma galera que não tem tanta relevância. Se a gente for pegar as expulsões que a gente teve na obra até agora, não foi ninguém assim de um impacto tão grande, sabe? Eu acho que seria bem interessante se o autor ele expulsasse um desses dois líderes de classe. Até porque o pessoal comentou muito que em uma entrevista ele falou que alguém muito importante seria expulso ainda no final desse segundo ano da obra de Creação of the Lich. Então, será que vai ser Arizu? Será que vai ser Uriwen? Será que não vai ser nenhum dos dois? Será que o autor ele basicamente fez uma promessa vazia e quem será expulso será o Hashimoto? Até porque o Hashimoto e a Arizu, eles estão ali, digamos que uma guerra civil dentro da classe deles, até porque os dois ameaçaram um ao outro de expulsão. Então comentem o que vocês acham que vai ser expulso. Vocês acham que quem vai ser expulso será Arizu? Será Uriwen? Que seria o autor, ele vai dar para trás, não vai expulsar nenhum dos dois e realmente vai expulsar ali o Hashimoto? Então deixa aí nos comentários, tá? A gente teve um diálogo extremamente interessante, que obviamente eu não vou estar dando spoiler para vocês de como foi esse diálogo, mas foi entre o Ainokoji e o Koenji, tá? Foi um diálogo assim que me deixou muito hypado e que aqui ficou bem claro que o autor, ele basicamente está preparando a gente que é leitor para um futuro confronto entre esses. Ele está preparando a gente, os leitores, para um futuro confronto entre esses dois personagens, entre o Ainokoji e o Koenji. E o diálogo foi muito interessante. Foi realmente muito interessante, pessoal. Inclusive, se você ainda não viu o diálogo, eu postei lá no nosso Instagram de Creação of the Lich. A gente tem um Instagram só sobre Creação of the Lich, onde a gente posta conteúdos diários, desde diálogos importantes da Light Novel, curiosidades, memes, enfim, a gente tem muita coisa bacana que a gente posta diariamente por lá, tá? Então acompanha a gente, o link vai estar aí na descrição, galera. Outra coisa bem interessante que a gente teve neste volume aqui de Creação of the Lich foi algo que foi uma cena, digamos assim, que engraçada entre a Ai Morishita e o Ainokoji, tá? A Ai, ela tá ali na floresta, enfim, eu não vou dizer o que ela tá fazendo na floresta, mas ela tá na floresta, o Ainokoji aparece e ela basicamente engana o Ainokoji, porque ela manda o Ainokoji escutar a voz da floresta, o Ainokoji vai e cai igual um bobo e escuta, e acontece algo bem interessante. Eu não vou falar o que acontece, tá? Mas é uma cena bem cômica, assim, se a gente for levar em conta que a Morishita, entre aspas, manipulou o Ainokoji ou enganou ele ali, tá? Enfim, eu achei muito interessante essa parte, até porque o autor, nos últimos volumes, ele tá dando muito destaque para a Ai Morishita. A Ai Morishita, ela apareceu recentemente aí na Light Novel de Creação of the Lich, e desde a aparição dela até esse volume atual, ela tá tendo um destaque enorme, ela tá basicamente aparecendo em todo o volume, tá ganhando ilustração, enfim. Então o autor realmente está gostando dessa personagem. E é uma personagem interessante, tá? Mas ela ainda não me ganhou assim como leitor, tá? Eu não achei uma personagem assim tão legal igual alguns outros personagens. Mas enfim, galera. Uma outra coisa extremamente interessante foi um diálogo que o Ainokoji teve. Vocês aí que acompanham a comunidade de Creação of the Lich já devem ter lido esse diálogo, até porque eu postei no grupo do Facebook, eu postei na página do Facebook, eu postei na página do Instagram, mas enfim, foi um diálogo que deixou aí os fãs da Orikita esperançosos para que futuramente a gente tenha um casal entre o Ainokoji e a Orikita. E assim, galera, não tô querendo dizer nada, mas ao que parece o autor, se a gente for levar em conta o volume passado, aonde o Ainokoji ele basicamente sorri, dá um sorriso genuíno ali quando ele está conversando com a Orikita, e agora quando ele foi conversar com a Orikita, foi um diálogo extremamente interessante entre os dois. Ao que parece, ele está desenvolvendo esse casal aí para que futuramente
eles possam ficar juntos, quem sabe, tá? Eu não tô afirmando nada, só tô especulando que seja isso. Uma outra coisa bem interessante que a gente teve no volume foi um confronto entre o Aenokoji e o Nagumo, que foi um confronto assim, não foi um confronto, cara, foi basicamente um desafio que o Nagumo propôs ao Aenokoji, e o Aenokoji ele consegue ali o objetivo que ele queria, tá? Mas enfim, assim, não foi algo, cara, eu esperava um pouco mais desse confronto entre os dois. Quem sabe no volume final o Aenokoji ele não faça algo aí contra o Nagumo, tá? Ficou meio que subentendido isso, pelo menos na minha concepção enquanto eu tava lendo o volume. A gente também teve a Masao aí, tá? A Ishika tendo um destaque bem interessante nesse volume. E ela basicamente amedronta o Nagumo no volume, tá? Então, cara, a Ishika é uma personagem muito legal. Se a gente for pegar todas as garotas ali que a gente teve em Crash of the Elite até o momento, sem dúvidas nenhuma, a Ishika ela é uma das personagens que tem a personalidade mais legal entre as garotas, tá? Uma coisa bem interessante que a gente teve nesse volume também foi o Aenokoji ajudando a Arizu, porque a Arizu estava um pouco relutante em falar com a Yamamura por tudo que aconteceu no volume anterior, tá? Que envolveu ali a expulsão da Kamuro. Enfim, a Arizu estava bem relutante, então o Aenokoji vai lá e ajuda ela a conversar com a Yamamura. Então é algo bem interessante, porque o Aenokoji ele tá sempre ajudando o pessoal, tanto da sala dele quanto de outras classes. Então é algo bem legal. E essa ilustração aí dos dois de mãos dadas ficou muito bonita, cara. Sério, ficou extremamente linda. Ficou bonita demais. Mas enfim, galera, eu acho que essas foram algumas coisas assim que eu tenho que ressaltar no volume. Foi um volume que, se eu fosse para dar uma nota, eu daria uma nota 7,5, tá? Foi um volume ali que ficou bem nítido, que é o volume preparatório, tá? A gente não teve algo assim extremamente interessante que deixou a comunidade hypada, porém a gente teve uma regularidade durante todo o volume. Então foi um volume muito bom, tá? E eu tenho certeza que o volume final vai ser um volume que, esse sim, vai deixar a gente extremamente satisfeitos. Esse volume foi um volume legal, deu para ler ele bem rápido, foi um volume, como eu já falei para vocês, regular e com uma leitura bem dinâmica. A gente teve sim uma coisa ou outra que foi bem broxante durante esse volume. Eu não vou falar aqui pra vocês, mas a gente teve uma coisa ou outra que foi bem chata de se acompanhar, tá? Eu acho que não precisava, mas se a gente for levar em conta o volume como um todo, foi um volume muito legal. A gente teve muito diálogo interessante entre personagens, como eu já falei. A gente teve esse diálogo entre o Aenokoji e entre o Koenji. A gente teve o diálogo entre a Arizu e o Ryuen, na verdade, desafio que os dois se propuseram um ao outro, tá? A gente também teve um diálogo entre o Aenokoji e entre uma personagem aí que foi bem interessante. Essa personagem, a Tsubaki, que eu tô falando, tá? Foi um diálogo extremamente interessante, que o pessoal fez várias teorias aí falando que a Tsubaki, na verdade, seria a irmã da Yuki, até porque entre o diálogo que os dois estão tendo, ela deixa várias mensagens subliminares. Enfim, pessoal, foi um volume interessante, tá? Vale a pena ler, vale muito a pena ler esse volume. E como eu já falei pra vocês, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo o resumo desse volume aqui pra vocês. Foi um volume muito legal de se acompanhar, porém não foi um volume grandioso, foi um volume bom, tá? Foi um volume simplesmente bom. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do volume e até o próximo vídeo.